Ok? Vamos falar das formas que este banco faz receitas. Muitos não sabem, não sei porquê, acreditam que o banco só faz receitas com serviços, né? Mas normalmente bancos fazem receita de duas formas: através dos seus serviços, eles prestam serviços e cobram por isso, e através ali de funding, né? O que é um funding? Quando ele empresta dinheiro, tá? Para as pessoas a taxa maiores e pega aí dinheiro emprestado da poupança, da conta corrente ou de CDBs ou título de renda fixa privado, né? A juros menores, tá? Então ele ganha um spread e produz dinheiro, ok? Então, basicamente aqui, para quem dizia que as receitas desses grandes bancos iriam reduzir por causa dos digitais, isso ainda não está se concretizando, né? Se a gente olhar as receitas totais no comparativo anual, as receitas do banco aumentaram aí 6,7%. Com cartão foram 19,1%, operação de crédito 15,3%, tá? Aqui é o número de correntistas do banco, ó, 33 milhões, era 31 milhões ali no primeiro trimestre de 2021, e o volume transacionado de cartões de crédito de 66,6 bilhões contra 52 bilhões do primeiro trimestre de 2021. Muito forte, né? Bem comparado aqui com o final de ano, porque vocês sabem que a sazonalidade, né, em trimestres, por causa ali de negócio de final de ano de compra de roupas, aparelho doméstico, principalmente em cartões de crédito. Mas observe como o banco melhorou essas receitas para quem acreditava aí que as fintechs iriam tomar espaço dos grandes bancos. Eu vou mostrar outro detalhe lá na frente, tá? E a segunda forma como o banco faz faz receita é através da sua carteira de crédito, né? Então ele tem ali, tá? Carteira de crédito de pessoas jurídicas, pessoas físicas. Dentro dele tem grandes empresas, das pessoas jurídicas, micro, pequenas e médias empresas, e pessoas físicas tem cartão pessoal consignado, financiamento imobiliário, cartão de crédito, né, lease de veículo, crédito pessoal e demais produtos que esses bancos oferecem, tá? E aqui você vê que houve um crescimento aqui na carteira de 45,6% de cartão de crédito, 23,3% de financiamento imobiliário, 18,6% em pequenas, médias empresas. Então você vê que a carteira de crédito do banco também teve aí uma expansão. A originação do crédito, se a gente olhar aqui por dia útil, aumentou de 26%, ó, do primeiro trimestre para o primeiro trimestre de 2022. Em pessoas jurídicas, 51%, aqui é no total. E aqui embaixo, pessoa física reduziu aí em 14%. Isso aqui é originação crédito por dia, tá bom? E aqui seria o total, tá bom? Em dias úteis aqui falados. Mas você vê que a carteira de crédito do banco, ó, total, 834 bilhões de reais. Se a gente comparar com março, aqui ó, do primeiro trimestre de 2021, houve aqui um aumento de 18,3%, né? Olhando aqui essa comparação anual. Se nós olharmos para o quarto trimestre de 2021, dezembro de 2021, houve um aumento aqui na carteira de crédito do banco de 2,7%, né? Então os bancos continuam crescendo, ainda não parou, tá? E aqui é a concentração da carteira, onde essa carteira está aí, né, concentrada. Você vê que a maioria aqui está em grandes empresas, micro e pequenas empresas, empresa 20%, crédito pessoal 10%, financiamento imobiliário 9%, cartão de crédito 7%, crédito pessoal 4%, lease de veículo apenas 4,1% e outros 4,7%. 246 bilhões aqui com os 100 maiores devedores, 187 com os 50 maiores devedores, tá? 112 bilhões com os 20 maiores devedores, 8,3% aqui, 69 bilhões com os 10 maiores devedores e 1,4 com o maior devedor, sendo aí um valor de 11,4 bilhões. Quem será esse maior devedor do Banco Bradesco, né? Exposição por moeda em real, 94%, aqui em outras moedas, tá? Cobertura garantida pelo Banco Central de 56%. Então fica 6% aqui em outras moedas, ok? E os destaques financeiros para a gente entrar agora no resultado do primeiro trimestre de 2022 do banco. Nós falamos ali da forma como eles fazem receita através, né, da sua prestação de serviço, da sua carteira de crédito. Agora a gente vai falar aqui do resultado do banco, ó. Primeiro trimestre de 2022, o banco teve um lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões. Comparativo anual, alta de 4,7 aqui, 3,1 em relação ao último trimestre. Margem com clientes melhorou em 7% aqui no trimestre, 19% no anual. O ROI, né, que é o ROI da empresa, tá?
uma melhor que 18%, teve uma queda de 0,7 pontos percentuais comparativo anual, melhorou meio aqui pontos percentuais em relação ao trimestre. Seguro e Previdência, 3,3 bilhões, piorou em relação aqui ao trimestre, melhorou 4,7 o anual. Aqui Receita da Prestação de Serviço melhorou 6,7% em relação ao anual, teve uma queda de 2,9 aqui no trimestre. Carteira expandida, melhorou aqui tanto no trimestral quanto no anual. E a liberação de crédito nos canais, 24 bilhões, 32% dos créditos liberados por meio de canais digitais. O digital já está tomando espaço, né, das agências desse banco, ok? Então, capital e liquidez, o índice Basileia, bem dentro do aceitável. Capital complementar mais nível 1, você tem aqui 1,2. No total aqui você tem 15,7 aqui em percentual. Eu acho que o Banco Central aí dá obriga, se eu não me engano, posso estar defasado, alguma coisa entre 12% e 13% o índice Basileia, tá? Aqui a mutação do índice capital de nível 1 trimestre, aqui não precisa saber. Aqui a liquidez, né? Liquidez do banco 137%. Aqui a liquidez 118% no longo prazo e aqui no curto prazo. Patrimônio de referência aqui, patrimônio de referência 152 bilhões, a RWA 972 e o crédito total 890 bilhões. Então tá bem acima, né, da necessidade de liquidez. O que o pessoal vem falando é que o banco vai ter que se preocupar aí com os devedores de longo prazo, né? Mas aqui ele tá vendo uma pequena curva na sua PDD expandida, ó, tá? Tá aumentando aqui a sua PDD para 4,8 bilhões, aí uma margem de 2,3%, né? A provisão para devedores duvidosos também está fazendo essa curva voltando a subir um pouco, ó, 7,6%, aqui no total de 47,1 bilhões. Isso aqui são dinheiro que a empresa vai deixar em caixa para qualquer a negociação que ela fez ali de crédito que a pessoa, o devedor, pessoa física ou jurídica não honre seus compromissos. O índice de cobertura acima de 90 dias está aqui em 235%, tirando aqui os 100% provisionado e no total aqui acima de, não, desculpa, acima de 90 dias 235%, tirando os 100% provisionado 384%. E o índice de cobertura acima de 90 dias mais renegociada em 105%, né? Então o banco ele está olhando agora para esse período que nós vamos estar passando na economia. Um ponto importante é que bancos, seguradoras sabem navegar muito bem nesse período aqui de alta da taxa de juros, né? Por isso que eu falo, olhe para os grandes bancos nesse período, né? Então aqui a inadimplência que os analistas falaram que seria a preocupação, realmente aqui o índice está tendo uma leve elevação. Se você olhar aqui, ó, essa parte aqui em cinza ou verde, com essa aqui, 3,6 seria aqui micro e pequenas empresas, o índice está em 3,6, pessoa física maior, como sempre, 4,4, né? Grandes empresas sempre menor, 0,1, e aqui a média total desses 3 pontos, 3,2 aqui, tá o índice de inadimplência, tá para acima de 90 dias. Então vocês observam que do primeiro trimestre de 2021 para cá está tendo aqui uma pequena elevação, 2,5, 2,6, 2,8 e 3,2, tá? E entre 15 e 90 dias, a média está aqui em 3,6, claro, no curto prazo ela é sempre um pouco maior do que no prazo maior, né? Então aqui até 90 dias 3,6, acima de 90 dias 3,2, e aqui você pode observar despesas de PDD bruta, tá? Versus aqui a liquidez acima de 90 dias. Então 7,4 aqui e aqui 7,1. Aqui a 90 dias, PDD bruta recorrente 7,1 com 96% agora aí de margem. Interessante que o próprio banco sabe o período que ele vai passar. Eles não são bobos, né? A gente está falando aqui com profissionais de mais de 50 anos aí na praça, tá? Então aqui, para quem acreditava que os digitais iam tomar ali o espaço desses grandes bancos, tá aqui a experiência digital, transações financeiras por mobile ou internet. Mobile aqui seria celulares, né? Ó, o crescimento, ó, 66%, daqui para cá 43%, aqui no total de 660, deixa eu ver o número aqui em milhões, então 660 milhões, tá? 98% das transações realizadas por canais digitais, 93% desses canais é mobile e internet, o crescimento é de 92% nas transações financeiras por celular, no comparativo aqui, primeiro trimestre de 2021, 2022. Então observe como os bancos já são digitais, as pessoas que têm essa ilusão que os bancos não são digitais. O correntista aqui em percentual, 69,1, um aumento de 5,5 milhões aí de correntistas, e a abertura de conta 5 vezes maior do que o período passado, chegando agora aqui em 686 mil abertura de conta em 30 dias, né? Então,
aquela ilusão, os bancos digitais vão tomar o espaço dos grandes bancos. Besteira. Até porque, eu falo e repito, se um grande banco desse se sentir ameaçado por um banco digital, ele vai lá e compra esse banco digital. Ah, Gelli, não compra. Compra. Cadê que comprou o Nubank, Gelli? O Nubank foi para o mercado americano com valor maior que o Itaú. Agora ele vai estar sendo precificado pelo que realmente ele vale, né? Mas acontece. Aqui, aumento das vendas via mobile, como foi falado, pessoa física, ó, bancos, seguros e aqui pessoa jurídica. Então você observa em percentual mais do que dobra, né? No mínimo aqui está dobrando, ó, 99%. Previdência 1.279%, aumentou 12 vezes, quase 13 vezes. Então, observe aí como o digital já começou a fazer diferença aí para os grandes bancos, tá? Então aqui, ó, iniciativas digitais. A Ágora, para quem não sabe, é uma corretora de valores, tá? Ela é um pouco aí salgado o preço da corretagem, eu não sei como está agora, mas no tempo que eu operava lá em 2000, acho que 2006, eu observava, era coisa de R$ 20 naquela época. Eu não sei como tá agora, mas ela tem aí 785 mil clientes, tá vendo? Volume sob custódia 73,2 bilhões. Aqui ela tem o Next, que já tá aí com 11 milhões de clientes, teve um aumento de 153%, com volume transacionado aqui de 195 milhões. A Digio em milhões, 3,9 milhões e o volume total de compra de TPV aqui 2,5 bilhões, um crescimento aí de 39%, né? Então observe, tá falando aqui da Blitz também, downloads acumulados, ó, 9 milhões 494, tem milhares, 6 milhões aqui de contas acumuladas. Então o digital do banco tá voando. Banco Bradesco com seu digital também voando, né? E aqui a gente vai logo para o resultado do primeiro trimestre de 2021. Então tem aqui a margem financeira em 17,061, tá bom? Aqui, ó, bilhões, aqui é 17 mil, então você multiplica por milhões, é 17 bilhões, mais com o cliente foram 15 bilhões e 800, com o mercado 1 bilhão 243, a PDD ficou em 4 bilhões 236 milhões. Se você olhar para percentuais, tá? Aqui, ó, mais financeira, em relação ao primeiro trimestre de 2021, 9,5%, em relação ao quarto trimestre, 0,6%, tá? Com o cliente 19%, houve uma perda aqui com o mercado, mas de qualquer forma o resultado bruto ficou em 12 bilhões 225 milhões, 4,7 melhor aqui do que o primeiro trimestre de 2021 e aqui pior 3,6 do que o quarto trimestre de 2021. Então primeiro contra primeiro melhorou, primeiro trimestre deste ano contra o quarto do ano passado teve uma pior. O resultado operacional 10 bilhões, melhorou aqui em 0,6% em relação ao quarto trimestre, 5,9% em relação aqui ao primeiro trimestre do ano passado, e o lucro líquido recorrente da empresa, como foi falado, 6 bilhões 821, uma melhora de 3,1% em relação ao quarto trimestre e 4,7% aí em relação ao período passado. Então o banco melhorou, de qualquer forma aqui, trouxe resultado positivo em relação até o último trimestre, né? Pode ter aqui algum efeito não recorrente ou alguma diferenciação aqui que não teve no quarto trimestre, mas de qualquer forma em relação ao primeiro trimestre, no mesmo período aí da sazonalidade, ele melhorou, tá? As origens do resultado, áreas financeiras e seguros, ó, 6,8 bilhões aqui, e aqui o ROI trimestral ficou em 18%, né? Se você olhar daqui para cá, ó, o ROI piorou em relação ao primeiro trimestre de 2021, mas melhorou em relação ao quarto trimestre de 2021. Ok? Aqui o guidance nada mais é do que a projeção que o banco tem aí para o ano de 2022. Então ele vê aqui a carteira de crédito expandida, né? Era entre 10 e 14, tá vendo aqui em 18,3%, tá mantido, ok? A mais com clientes era 8 a 12, agora tá vendo aqui 19,6, olha a mais com clientes como ele está aumentando. Já mudou para 18 a 22%. Okay? Receita da prestação de serviço, ele via aqui entre 2,6%, diz que ia ser 6,7%, já aumentou entre 4% e 8%. As despesas operacionais, 3 a 7 aqui do período de 2022, realizado aqui 4,4%, já está esperando entre 1% e 5%. Resultado das operações de seguro e previdência e capitalização, entre 18 e 23 no guides, 4,7 realizada, mantida essa previsão, e a PDD expandida entre 15 e 19 bilhões, já foi feita aí 4,8 e está esperando entre 17 e 21 bilhões, né? Então, ele está observando o seguinte, nós vamos ter que dar uma aumentada aí, tá? Nessa provisão para devedores duvidosos por causa desse período de alta da inflação, tá bom? Então,
pode ser que dê uma reduzida no lucro, mas lembrando que são provisões, né? São retiradas contábeis, né? Deixado o dinheiro em algum lugar para ver se acontece algo, tá?